Oi, minhas lindas e meus lindos e minhas lindes e tudo. Gente, hoje vai ser um vídeo relativamente de verdade, né? Diferente do vídeo que foi da semana passada, talvez, porque não tava dando pra ouvir. Eu não tenho nenhum equipamento, então eu tô gravando no meu próprio celular. Vocês provavelmente vão acabar ouvindo barulhos externos, porque tem um hospital que fica aqui do lado. O dia está pra chuva, então quando o dia tá pra chuva, parece que tudo conspira assim. Enfim, começa a chover, barulho, etc. Mas hoje eu quero falar de um assunto que eu queria ter falado, na verdade, na semana passada. E pra contextualizar, eu tava na casa dos meus pais, em Torres, né? Então eu não estava na minha casa sem forro. Em algum momento eu vou botar forro na minha casa, gente, mas não vai ser agora, entendeu? Ó, trovão, estão ouvindo? A gente vai ter um temporal em Porto Alegre magnífico. Mas enfim, essa Wilson já não aguenta mais, né? Que ela tá assim. Mas hoje talvez eu tire meu esmalte. Mas a verdade é essa, gente, que eu queria falar com vocês, eu queria ter falado já na semana passada, que eu acho que o timing ia ser muito melhor. Ai, meu cabelo não tá rolando, é que tá tão quente, gente, tão quente, enfim, tá tipo uns 36 graus. Mas então, né, voltando, vamos falar sobre o que eu queria falar com vocês na semana passada. Eu quero falar sobre o bolsonarismo. Olha só, que surpresa, né? Acho que não muito, pra quem me conhece, pelo menos com certeza não é uma surpresa, mas eu quero falar sobre o bolsonarismo e sobre o que ele se tornou, né? O vídeo que eu postei na segunda-feira foi logo depois das arruaças que tiveram no domingo, né? Enfim, em Brasília. E, gente, as pessoas tentam xingar os bolsonaristas como fascistas. E, claro, né, aconteceu ali o evento do fascismo, aconteceu o nazismo, mas eu acho que o bolsonarismo, gente, ele é outro evento, e é um evento singular, autoritário, de direita, quer dizer, que se diz de direita também, né, e, enfim, mas isso aí é outra questão, porque eu acho que quem é bolsonarista não sabe a diferença entre direita e esquerda, eles não conseguem enxergar a raiz da questão, né? E aí, se a gente começar a falar sobre isso, a gente vai começar a falar sobre o que é direita e o que é esquerda, que pode ser um outro vídeo. Mas a raiz, né, de direita e esquerda foi durante a Revolução Francesa, jacondinos e girondinos. Lá nasceu essa questão, né, da esquerda ser mais progressista, enquanto a direita era mais conservadora. Só que, gente, bolsonarismo precisa ser tratado como bolsonarismo. Essa palavra, ela já é bastante ofensiva, né? E aqui, gente, eu só aceito a minha opinião, sabe? Tipo, se tem uma opinião muito diferente, que seja, assim, tentando justificar, não tem como justificar o injustificável, né? E aí, uma semana depois, agora, né, nem uma semana depois das manifestações, da mesma semana da manifestação, né? Manifestação, porque eu estou sendo boazinha, sai uma série, né, de quebra de sigilo de 100 anos, e aí a gente vê pra que realmente foi colocado esse sigilo. E aí eu fico me perguntando, honestamente, como que essas pessoas se sentem, né? Depois de estarem brigando, estarem colocando a sua vida em risco, será que elas sentem alguma coisa? Será que elas conseguem enxergar alguma coisa? É outro ponto também, né? Quem me acompanha nas redes sociais, fiz super campanha pro Lula, bem feliz, bem esperançosa, né? Só que foi até o momento da campanha. Eu tenho, assim, uma aptidão, um sentimento com o PT muito grande, isso é uma verdade, mas isso não quer dizer que eu tenha político de estimação, gente. Se tiver que fazer frente, a gente faz frente, se tem que cobrar, né? Por exemplo, eu amo meu pai e minha mãe, mas se eu tenho que cobrar meu pai e minha mãe, eu cobro meu pai e minha mãe. Assim como eles, por me amarem tanto, me cobraram tanto, que hoje em dia eu sou me considero uma pessoa disciplinada, né? Pra muitas coisas eu tenho muita disciplina. Então, às vezes, amar é falar não, é apontar o dedinho, é falar, olha só, isso aqui está errado, vamos mudar, né? Mas o que eu queria falar mesmo é sobre esse advento do bolsonarismo, que a gente trate como bolsonarismo, que a gente não o trate como fascismo, como nazismo, porque se a gente trata, e aí o porquê, né? Quando a gente terceiriza para um fenômeno que já aconteceu, a gente, além de estar cavocando a história com uma cultura que é totalmente diferente da nossa, a gente está tirando a responsabilidade daquilo que a gente criou, e isso é importante.
né? Então o bolsonarismo, gente, ele nasceu aqui. Ele nasceu no Brasil. Ele tem facetas diferentes, tem muitas facetas semelhantes com o fascismo e com o nazismo. Tem sim, não venham dizer que não, tem. Mas é um advento próprio, né? É um advento que se consolidou, se criou e se consolidou no Brasil. E aí é importante que a gente entenda a nossa história, que a gente estude, inclusive, a nossa história, gente, desde o período não só da redemocratização, mas, meu Deus, vocês viram isso? Não só desde o período da redemocratização, mas especialmente ali durante a Era Vargas, quando a gente começa a falar, né, de uma situação onde se entra em um debate entre direita e esquerda, que vai ser muito mais fomentado, claro, na década de 60, mas que começa a surgir lá durante a Coluna Prestes, né, que começam a ter esses rumores e essa divisão. E aí, quando a gente começa a ter a divisão, a gente ali começa a polarização do nosso país. Ali a gente começa a polarização do nosso país, gente. Não foi 2014, não foi 2015. Foi lá 1930, foi lá nos anos 30, 20 ainda, que a gente começa a polarização do nosso país. Num golpe de Estado também, né? Que é importante a gente falar, gente, o Brasil ele é formado por golpes. Foi tanto golpe que já aconteceu na nossa história. E as pessoas, não sei o quê. Algumas lembram apenas do golpe militar, outras lembram do golpe militar e do golpe, né, de 2016. Então, a gente ter medo, né, de um ataque golpista não é em vão. Não é em vão de forma alguma. A gente tem medo porque, né, quem tem cu tem medo. Essa é a verdade. Porque a gente tem histórico, a gente tem passado. E a gente tem uma sequência de acontecimentos da nossa história que nos trazem esse temor, né? Então, o meu recado principal era isso. Tratem o bolsonarismo como bolsonarismo. Ele nasceu no nosso país, ele é a nossa responsabilidade. Ele é a nossa responsabilidade de se terminar também, né? Infelizmente, é a marca que a gente está passando internacionalmente nesse momento também. Claro, né? Com o nosso novo presidente eleito democraticamente, a gente tem uma tendência, quando a gente pensa em democracia é a maioria, obviamente. Então a gente tem uma tendência a limpar a nossa, olha aqui quem vem, a limpar a nossa identidade internacional. Mas isso vai levar muito tempo, né? Então eu acho que para que isso aconteça, a gente precisa trazer a responsabilidade pra gente. Não é terceirizando nos movimentos externos, e sim tratando como um movimento que existe no nosso país, criou-se no nosso país e cada vez mais tem se solidificado ainda mais, e por isso a gente precisa fazer frente e precisa estar na luta de alguma forma, né? Seja corrigindo os nossos pais, os nossos amigos, seja debatendo sobre isso, né? Que é importante também, porque é aquela coisa, no momento que a gente só oprime, não tem diálogo, e com diálogo não se faz nada. Mas, enfim, é quando a gente tem, né, alguns momentos de paciência, que eu sei que também, gente, depois de 4 anos é muito difícil a gente ter esse momento, muito difícil ter esse momento de paciência, mas quando eles surgem, a gente tem que aproveitar para abraçar os nossos também, né? Então é isso, era só isso que eu queria falar. Cheiroso, eu vou curtir essa chuvinha que tá maravilhosa, vai passar esse calor, gente, vai ficar uma delícia. E chegou a brilhar, né, de tão quente que tá. Ai, tá quente, gente. Tá quente. Eu não tenho nem forro. Vocês acham que eu tenho ar-condicionado? Claro que não, mas eu tenho ventilador. Olha só, né? Então é isso. Um beijo enorme pra vocês. Se cuidem. E até a próxima.